Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero nessa oportunidade, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui com os irmãos. Eu sei que foi o Senhor quem preparou hoje aqui conosco. A Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele a exaltação, porque Ele é digno. Aleluia! Eu quero nessa oportunidade louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Eribaldo, né? Acho que eu acertei, né? Irmã Maria. Quero louvar a Deus também pela vida do Anderson, da irmã Meire, pela vida das mulheres deste campo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você que me adotou nas suas orações, por você que nem me conhecia, talvez nunca tinha nem me visto, só pela rede social, uma coisa assim ou outra, mas que você me amou e me adotou em suas orações. Então fica aqui registrada a minha gratidão a Deus, a todo o departamento feminino, né, por ser uma intercessora. Eu costumo dizer que interceder por alguém é um dos maiores gestos de amor, né? Dos maiores gestos de amor é você interceder por alguém. E eu, como já foi cantado nesta noite, vocês me deram 2 presentes, nem sabem. O hino Dependente e o hino Eu Sou Teu Pai. Como eu amo esses 2 louvores. Eu tenho dito para o Senhor, só não digo no dia que porventura eu esqueça, mas eu digo diariamente para o Senhor: Senhor, lembre que eu sou dependente. E eu não quero perder nunca essa dependência. Nada melhor do que depender dEle, porque Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, aleluia, e eu dependo dEle. E o hino Eu Sou Teu Pai fala muito alto ao meu coração. Quando esse hino foi lançado, eu me identifiquei muito, porque eu aceitei Jesus com 16 anos de idade. Fazem 42 anos que eu estou na presença de Deus. E uma coisa que eu vi, uma carga que eu trouxe, foi a ausência de pai. Eu fui criada sem pai. Meu pai abandonou a família, foi ter um outro relacionamento com a outra pessoa. E quando eu conheci Jesus, que eu comecei a ler a Bíblia, que eu vi que a figura que é mais apresentada de Deus é Ele como Pai. Então eu peguei essa palavra para mim e eu, muito nova na minha fé, comecei a dizer: Senhor, Tu és o Pai que não me abandona. Então dizer que Ele é meu Pai, para mim é tudo de bom. Aleluia. Então e que Pai é, pastor? E que Pai, e que Pai, aleluia. E eu louvo a Deus porque Deus fez essa obra na minha vida. E já depois de eu adulta, já depois de eu casada, já depois de minhas filhas grandes, meu pai retornou para perto da família, doente, precisando de ajuda. E ele dizia para minha mãe assim: todos os meus filhos eu olho, não sinto nada, mas quando eu olho para ela, eu não tenho coragem de olhar muito tempo, porque me bate uma coisa assim, porque eu abandonei. A mamãe dizia para ele assim: mas fique tranquilo, ela é uma mulher crente, não guarda nenhum rancor, nenhuma mágoa. Irmão, não tem psicólogo melhor do que Jesus, não. Depois que você se coloca no divã de Deus, Ele trata a sua alma, sara as suas feridas, preenche os espaços, aleluia, manda trauma ir embora. Esse negócio de crente viver dizendo que está traumatizado, está faltando você estar no divã de Deus, porque quando a gente entra no divã de Deus, Ele é como a água que vai entrando e vai ocupando os espaços. Não sobra espaço para Satanás montar barraca, é tudo dele. Território dele, terra dele, aleluia. Então fica aqui registrada, Deus, a minha gratidão por conhecer o pastor, a sua família, a irmã Meire, que carinhosamente tem nos recebido também. Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de dar um aviso rápido. Eu tenho 3 livros que eles me acompanham.
2 de minha autoria e um outro que eu acho bastante essencial. Nosso primeiro livro é esse aqui, o Vencendo a Tristeza. Esse livro, alguém já deve ter ouvido falar comentários, não vou tecer comentários, mas esse livro aqui, todos dois, na verdade, eles já estão em 12 países, para a glória de Deus. Esse livro aqui, Deus falou comigo que ia me tornar escritor e eu nem pensava isso. Sabe quando Deus tem um plano com você que você nem pensa? Pois é. E aí eu recebi um convite da editora para transformar as mensagens em livro. E aí eu escolhi esse aqui, trata da história da personagem Leia. A única mulher da Bíblia que com 1 semana de casada ganhou uma rival. A rival mais nova, mais bonita e mais amada. Tinha tudo para ter se tornado uma mulher cheia de amargura, de mágoa, de rancor. Mas Deus fez essa mulher triunfar. E o Deus de Leia é o Deus desta igreja. Segundo livro, esse aqui, Intercessão, um clamor necessário. Esse aqui é o livro que ele abrange toda a igreja, do novo ao velho, do homem à mulher. Porque você vai entender, foi tema da minha monografia de bacharelado em teologia. Você vai entender que a intercessão é algo tão primordial na vida de alguém que diz ter um chamado, porque ele vai entender como é que o intercessor se interpõe, como é que ele se coloca entre Deus e o povo. Então, é um livro para quem tem chamado, para quem ainda não tem, para quem acha que ora muito e para quem tem certeza de que ora pouco. Para quem ora muito, ele é vitamina, e para quem ora pouco, ele é cocorote. Então você pode levar uma vitamina e um cocorote hoje para casa, que vai surtir efeito. Amém? Intercessão, um clamor necessário. O terceiro livro não é de minha autoria, mas é de um irmão nosso, o doutor Hernando Pinheiro. Esse livro, ele começou a me acompanhar depois da pandemia. Porque a gente não é criança para não ver as coisas. E não adianta botar debaixo do tapete o que a igreja atravessa no momento. Antes da pandemia, nós já tínhamos muitos casos de doenças psicossomáticas. E depois da pandemia, isso agravou-se. Né? O título deste livro é O Psiquiatra Responde. Aqui trata sobre síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, bipolaridade, né? Depressão e algumas doenças, até isso ele fala, algumas doenças que dão direito à aposentadoria, tá bom? Então, esse livro, esse irmão, ele é médico, psiquiatra e é o chefe da psiquiatria no estado do Rio Grande do Norte. E por que esse livro me acompanha? Primeiro é porque eu acho que esse é um assunto que não dá mais, pastores, não dá mais para a gente ignorar. Eu costumo dizer que o obreiro, a obreira, que não tiver esse conhecimento, ele vai ficar ultrapassado para este século. Por quê? Porque é algo que não dá mais. A ignorância é tão grande quando se trata de doença psicossomática, que as pessoas muitas vezes estão com a depressão, vão para a igreja, no lugar delas se sentirem acolhidas, elas se sentem menos crente. Elas se sentem um crente de 5ª categoria. Por que isso? Porque pessoas sem conhecimento do que é uma doença psicossomática, coloca a mão na cabeça e começa, sai demônio, está repreendido em nome de Jesus, sai demônio, sai demônio, sai demônio. E eu pergunto, quando o seu coração adoece, você bota a mão no peito e manda o demônio sair de lá? Quando o pâncreas adoece, você bota a mão lá e ordena que o pâncreas, o demônio saia? Por que é que não tem demônio para rim, para fígado, para pulmão, para coração, para útero, para ovário e só tem para a mente? Já pensou nisso? É bem verdade que a mente é um campo onde Satanás trabalha, porém, é ignorância nossa não conhecer o que é depressão, o que é opressão e o que é possessão. Então, não chame de possessão o que é depressão. E não subestime a dor do outro. E eu falo com conhecimento de causa.
Hoje vocês estão me vendo aqui, pregando aqui, ali, acolá, prego no Brasil todo, graças a Deus, fora dele. Mas eu já fui uma mulher que por 2 anos eu estive no fundo do poço da depressão. E eu senti na pele o que é você ser discriminada dentro da igreja por estar doente. Então não faça isso com ninguém. Sabe por quê? Você pode estar discriminando alguém que Deus vai usar muito para a glória do nome dele. Amados, veio ao meu coração um texto na palavra de Deus, me passaram o tema, uma mulher edificada na palavra. E eu quero que vocês acompanhem comigo. A Bíblia fala um pouco desta mulher, porém o que a Bíblia fala é suficiente para a gente delinear um perfil. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, abra comigo. Evangelho de Lucas 2. Do versículo 36 ao 38, apenas esses 3 versículos, que diz assim: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. E sobrevindo ela na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Quantos podem dar glória a Deus? Um texto bem conhecido que trata de Ana, a profetisa. Vale lembrar, eu sei que os irmãos são estudiosos da palavra, mas vale lembrar que essa Ana nada tem a ver com Ana, mãe de Samuel. Essa Ana já é no Novo Testamento. Ana, mãe de Samuel, lá no livro de Samuel. A Bíblia nos diz que essa mulher estava continuamente no templo. Mas antes de dizer isso, a Bíblia dá um relato dizendo que ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. E a tribo de Aser, portanto, Ana, cujo nome significa graça, favor. Ana era uma asreíta. Da tribo de Aser, ela era uma asreíta. A tribo de Aser, o significado do nome Aser é felicidade. E a Bíblia nos mostra claramente que, embora a tribo de Ana tivesse sido levada para o cativeiro lá na Síria, boa parte da história dessa tribo ficou perdida. Em 722 anos antes de Cristo, a tribo de Aser é levada para o cativeiro na Síria. E alguns relatos, registram a genealogia. Talvez a Bíblia não fale um pouco mais de Ana, porque boa parte da história dessa tribo ficou perdida pelo tempo que eles passaram em cativeiro, e apenas alguns que foram catalogados na genealogia oficialmente, eles foram preservados. Mas a verdade é que essa tribo ela foi devolvida à terra prometida. De modo que o escritor conhecia a linhagem de Ana. Ele conhecia a tribo que ela pertencia. E isso nos dá um respaldo para dizer que Ana era uma remanescente da sua tribo dentro de Israel. Havia passado a época da deportação. Mas o Deus que permitiu que essa mulher a sua tribo fosse levada cativa agora, já na terra de Israel, faz essa mulher viver uma história belíssima. Se você olhar o contexto, você vai ver que a tribo de Aser, ela tinha uma peculiaridade. A tribo de Aser era fã número 1 de costumes cananeus. Eles adotavam padrões cananeus. Mas no meio desta mistura da tribo de Aser, uma mulher se levanta como remanescente, como confiante. Aleluia. Não é porque se estão corrompendo que você tem que ser corrompida. Aleluia. E a descrição feita por Lucas desta mulher
nos ajuda como leitores a compreender o respeito, a veneração, nos ajuda a entender que esta mulher a conquistou no Novo Testamento um espaço indizível. Aleluia. A Bíblia está dizendo que ela ficou viúva muito jovem, viveu apenas 7 anos com seu marido. Aleluia. Diz também a palavra do Senhor que ela foi uma profetisa remanescente após o período interbíblico. O período interbíblico é o período de silêncio profético. Aqui os crentes mais velhos vão lembrar do que eu estou dizendo. Antigamente, quando a gente comprava uma Bíblia, havia 4 folhas entre o Velho e o Novo Testamento em branco. Era assim ou não era? Os pioneiros lembram disso. Essas 4 folhas em brancos que havia entre o Velho e o Novo Testamento, elas representavam exatamente esse período, o período interbíblico, e também chamado de período de silêncio profético. Foram 400 anos que Deus ficou em silêncio com Israel. Mas quando eu estava sentada aqui, Deus bradava ao meu coração e dizia: fala nesta noite que eu sou Deus que rompo silêncios para trazer histórias extraordinárias. Oh, aleluia, glória a Deus. Essa mulher foi levantada em meio de uma época de crise de revelação. Não tinha palavra profética, não tinha revelação, não tinha norteamento, era silêncio. E aí, quando eu olho para Ana, e olho para alguns crentes da atualidade, eu fico com vergonha de nós. Porque tem crente que, se Deus não falar com ele todo dia de uma maneira diferente, e não estiver paparicando ele, ajeitando ele, ele pensa logo em deixar a casa do Senhor, ele pensa logo em se afastar, ele pensa logo que não é mais amado, ele pensa logo que não é mais crente, ele pensa logo que não dá mais certo. Essa mulher nasce num período de crise de revelação. E a hora de você descobrir que você é crente é na hora que Deus fica em silêncio. A hora de você descobrir onde a sua fé está ancorada é na hora que Deus se cala. Filho obedecer, pai e mãe, o pai e a mãe todo tempo, vá por aqui, falando, aconselhando é fácil. É na ausência onde o caráter desse filho se revela, sim ou não? E essa mulher, nessa ausência, nessa crise de revelação, ela permanece fiel, aguardando uma promessa. O Messias vai nascer. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E eu posso dizer com toda a autoridade que permanecer fiel em tempos de silêncio é marca de autenticidade. Permanecer fiel em tempo de silêncio é identidade de servo. Permanecer, aleluia, fiel em tempo de silêncio é a legitimidade que você tem, caráter do céu. Quando tudo se cala, quando as portas se fecham, quando nada mais parece dar resquícios, suporte de que aquilo vai acontecer. Foi nesse período de silêncio, de falta de suporte, de falta de revelação, de falta de profecia, que a Bíblia diz, ela perseverava no tempo. Oh, aleluia! Ela estava no templo, servindo a Deus com jejum e oração, noite e dia. O Messias há de se revelar, e eu tenho que estar lá nesse dia. Não é à toa que Deus levanta um homem, Simeão, que o Espírito Santo já tinha dito a ele, olha que privilégio desse homem, você não morre antes que o Cristo seja revelado. Não é à toa que nesse período de silêncio,
Deus levanta Ana para estar lá na hora que Simeão levanta Jesus e diz assim: ó Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a redenção de Jerusalém. Oh, aleluia. Deus sabe a quem honra. Deus sabe com quem faz, quando faz e por que faz. Oh, aleluia. Foi uma vida de oração, foi uma vida de jejum que tornaram as palavras dessa mulher dignas de serem ouvidas. Quando Simeão levanta o menino Jesus, a Bíblia diz: e ela falava dele a todos. Ela não falava dela, ela falava dele. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Ela não falava dela, ela falava dele. Uma coisa é você falar de você, outra coisa é você falar dele. Daquele que pode, daquele que é, daquele que faz, daquele que tem. Daquele que age. A Bíblia diz que ela dava graças a Deus. Ela compreendeu que o Messias tinha sido revelado. 400 anos de silêncio, mas chegou o dia de Deus quebrar o silêncio. E nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer que homens e mulheres que estão vivendo silêncios de Deus, Deus nesta noite brada: vou quebrar o silêncio, vou pegar a caneta e vou assinar o veredito dessa causa. Eu vejo essa mulher como uma mulher edificada na palavra. Por quê, irmã Aparecida? Porque tudo que ela tinha era uma palavra. A palavra de que o Messias seria revelado. Sim ou não? Mas o fato dela estar edificada em uma palavra fez ela perseverar. O fato dela estar edificada numa promessa, numa palavra, fez ela jejuar. O fato dela estar edificada numa palavra fez ela orar. O fato dela estar edificada numa palavra fez ela estar no templo noite e dia. O fato dela estar edificada numa palavra fez ela se manter fiel quando o céu parecia de bronze. É nessa hora onde a fidelidade é apresentada. Eu ganho autoridade para dizer que essa mulher era uma mulher completamente apaixonada, rendida a Deus. Mas por que é que ela era uma mulher apaixonada? Porque somente os apaixonados continuam crendo. Aleluia. Por que é que ela era apaixonada? Porque somente os apaixonados esperam a chegada dele. Vai ter muita gente durante a trajetória, durante o tempo, perdendo o rumo, perdendo a fé, perdendo a graça, perdendo o desejo. Mas ele está chegando e vem buscar uma igreja apaixonada, uma igreja que espera, uma igreja que louva, uma igreja que aguarda, uma igreja que apesar de tudo continua crendo. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Pede para o Espírito Santo abastecer a tua turbina, porque vai vir chumbo grosso para a igreja, mas o Senhor nesta noite declara: eu permaneço fiel para uma igreja apaixonada.
Por que é que eu digo que ela era uma mulher completamente apaixonada? É porque somente apaixonados creem em promessas. Quando você namora com alguém que o fulano diz assim, amanhã eu vou, você espera. Espera ou não espera? Está apaixonado? Quando o fulano diz que vai casar com você, e você crê ou não crê? Crê porque está apaixonado. Quem é apaixonado, ele crê. Ainda que tudo se mostre contrário, ele crê. Então eu vejo essa mulher como uma mulher apaixonada, porque somente apaixonados creem em promessa. E essa aqui não era qualquer promessa, era uma promessa do Pai, de que enviaria o Messias, e enviou. E essa igreja ainda hoje caminha debaixo de uma promessa. O mesmo Pai que disse que o Messias se revelaria, é o mesmo Pai que diz assim, você vai ouvir, aleluia, o toque da trombeta, e vai estar com ele nas nuvens. É o mesmo Pai. E essa promessa se cumprirá. Por que que eu digo que ela era uma mulher apaixonada? Porque somente apaixonados vislumbram cumprimentos e intervenções do céu. Quando você é apaixonada pelas coisas de Deus, alguém chega para você e diz assim, aquela causa ali não adianta você orar não, aquela pessoa não muda não, nasceu desse jeito, pau que nasce torto, morre torto, não adianta você orar não, não adianta mais jejuar não. Mas quem é apaixonado, ele vislumbra, oh aleluia. Quem é apaixonado crê em intervenção do céu. Oh, aleluia. E vislumbra cumprimento de promessas. Quando você vê um crente que para onde a maré vai, ele vai junto. Numa semana ele está crendo, na outra ele não crê, numa semana ele está firme, na outra semana ele está desviado, numa semana ele acha, na outra semana ele perdeu o que achou, e vive desse jeito. Isso é uma maré. A Bíblia diz que não peça sem fé, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada de uma para a outra parte. A igreja está cheia de gente que parece uma onda do mar, lançado de uma parte para outra. Chama para ali, ele vai, chama para lá, ele vai, acha que todo Deus está em todo canto, Deus está... Não. Apaixonados vislumbram intervenções do céu. Apaixonados esperam cumprimentos do céu. Apaixonados abrigam no peito promessas feitas pelo céu. Eu digo que essa mulher era apaixonada porque somente apaixonados falam do amado. Quando você vê um crente que ele mal fala de Jesus na repartição de trabalho, ele não é apaixonado. Quando você vê um crente que ele não fala de Jesus lá na faculdade, ele não é apaixonado. Quem é apaixonado, ele fala de Jesus no ônibus, ele fala de Jesus na vizinhança, ele fala de Jesus no trabalho, ele fala de Jesus indo, ele fala de Jesus vindo, ele fala de Jesus na bênção, ele fala de Jesus na prova. Por quê? Porque é apaixonado. Oh, aleluia. O que mais a Bíblia nos fala sobre essa mulher? Pelo contexto bíblico, a gente vai ver que havia muitos religiosos em Israel naqueles dias. Aleluia. Mas Deus escolheu Ana. Poderia estar ali um sacerdote famoso, sim ou não? Poderia estar ali um representante do Sinédrio. Poderia estar ali uma autarquia, uma grande autoridade, mas Deus escolheu Ana e Simeão para serem portadores das boas novas de salvação. Mas por que Deus deu a essa mulher tão grande privilégio? Por que é que Deus deu a esse homem, Simeão, tão grande privilégio? A resposta é bem simples. Eu vou responder no meu nordestinês. É porque quem ora tem cacife para ter o que quem não ora não tem. Eu vou responder porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Quem ora, ele usufrui, ele possui, ele ganha espaço que quem não ora não tem. Não adianta. A Bíblia diz, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança.
Deus tem aliança e tem segredo para quem teme, para quem se aproxima, para quem busca, para quem pede, porque quem pede recebe. Oh, aleluia. Glória a Deus. Salmista lá no Salmo 84, versículo 1 e 2, ele diz assim: como amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Para você estar na casa de Deus, minha filha, você tem que ser apaixonada por Jesus, porque se não for, não fica. Aleluia. Ainda no Salmo 84, versículo 10, o salmista diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta do meu Deus do que permanecer nas tendas da impiedade. A igreja está perdendo muitas vezes um bom costume. Natal, Ano Novo, não sei aqui, mas no Rio Grande do Norte faz dó. Quando procura os crentes, as igrejas vazias. Todo mundo arranja uma rodinha de amigo, porque quer comemorar, porque quer isso. Nada contra você estar em família. Mas você esquece quem esteve o ano todinho segurando a peteca com você, segurando a situação, lhe dando vitória, lhe dando livramento, lhe dando força, lhe dando graça. Aí o salmista brada e diz: eu quero um dia nos teus átrios do que qualquer outra parte. 1000, eu troco 1000 dias para estar um dia na tua casa. Aleluia. Eu vejo essa mulher como uma mulher edificada na palavra. Por quê? Porque ela, Ana, levava a sério essas palavras do salmista. Aleluia. Na presença de Deus não se perde tempo, meu filho. Se ganha. Oh, aleluia. É um grande investimento que fazemos em nossa vida. Aleluia. E na vida daquele que nós amamos. Salmo 26, o salmista diz no versículo 8: eu amo a habitação da tua casa. Eu amo a habitação da tua casa e o lugar aonde a tua glória assiste. Está escrito, aleluia. E era lá no templo, onde Ana se alimentava, aleluia. Era lá no templo, aleluia, onde Ana revigorava as suas forças. Era lá no templo, onde Ana vencia os embates. Não adianta querer ser forte distante da presença dele. Agora na presença dele você ganha munição para lutar contra o inferno. É na presença dele que você ganha munição na sua cartucheira, minha irmã. É na presença dele que você ganha a habilidade e pontaria certeira. Nemítio. Eu vejo essa mulher como uma mulher de fé. Sabe por quê? Porque mulheres de fé priorizam acima de tudo buscar a Deus. No Evangelho de Mateus está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu só vejo uma turma aí se acabando. Não estou dizendo que você fique em casa com o rei da armada e pezinho na parede e esperando cair do céu. Mas tem gente que se acaba de trabalhar, se acabando e você olha e não vê nada demais do que o que você tem. E você tem tempo para vir para a igreja, você tem tempo para estar numa consagração, você tem tempo para vir para um ciclo de oração. E eu vou abrir aqui um parênteses, que é quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Minha irmã Fátima, minha irmã mais velha. Um dia ela olhou para mim e disse assim: eu não entendo. Para poder ver ela, eu tinha que ir no escritório dela, porque ela era contadora, e ela, além de ser contadora e ter um escritório mesmo dela, ela também trabalhava para outras firmas. E ela dava expediente. E um dia, entrando no escritório dela, um bocado de gente lá fora, esperando, e a gente conversando, eu digo: passei aqui rapidinho, dava um cheirinho, dava umas 3, 4 palavrinhas, saía, porque eu tinha que ir atrás para ver, tanto ela como a minha outra irmã, uma no escritório de contador e a outra no escritório de advocacia. E um dia ela olhou para mim e disse assim: eu estava dizendo esses dias lá em casa,
Eu não sei o que é isso na vida de Aparecida. Eu me acabo de trabalhar. Eu não arredo o pé daqui para canto nenhum. Trabalho dia e noite feito uma condenada. Ganho dinheiro que às vezes eu não sei nem para onde é que esse dinheiro todo está indo. E eu não conheço nenhum país. Aparecida se envolveu com história de crente, com história de evangelho, com história de Jesus, com história de pregar a palavra. A mulher conhece Chile, a mulher conhece Suriname, a mulher conhece Israel, a mulher conhece Egito, a mulher conhece a Grécia. Eu não entendo isso. Quem se envolve com ele não tem prejuízo, nem perde nem empata, só ganha. Limite, o manavecé. E eu disse, minha filha, eu tenho uma resposta. Ela disse, pois me diga aí, minha irmã, porque eu não entendo não. Eu digo, é porque você trabalha para o homem e eu trabalho para o dono dele. Ele manda em cima no céu, embaixo na terra. Ei, da raça. Ele faz o que ninguém jamais pensou em fazer. A Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele a exaltação, porque Ele é fiel, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso. Linda raça. Mulher cheia de fé. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu vejo essa mulher como uma mulher edificada na palavra. Por quê? Porque ela amava a casa de Deus. Quem ama a palavra, ama a casa de Deus. A Bíblia diz, esta não se apartava do templo, nem de dia nem de noite. Não tinha marido para pegar no pé dela. Né, meu filho? Não tinha história de ter hora para almoço, para janta, para ninguém, arrumar camisinha. Porque a gente tem que saber usar, né, minha amada? Vai lá no YouTube e você vê a mensagem Marta e Maria. Nem pode ser tanta Marta e também não pode ser tanta Maria. Você tem que ser um pouquinho das duas. Não adianta você estar também no templo, socada dentro do templo e ó, a gaveta do seu marido está revirando. Parece uma roda gigante. Não. Então essa mulher estava disponível. A Bíblia diz que a casada cuida do marido e como agradar ao marido. Não é assim? Marido não tinha mais. Disponibilidade só quem tinha. Então já que eu estou disponível, eu vou trabalhar para ele com força. Oh, aleluia. Vejo essa mulher como uma mulher de intimidade. Por quê? Porque está escrito lá no Salmo 25. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E Ele lhe fará conhecer a sua aliança. Aleluia. Era uma mulher de integridade. A Bíblia diz, ela tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Ou seja, casou virgem e se mantinha uma viúva íntegra. Aí é que está o segredo. Uma mulher, aleluia, de integridade. Sabe o que é você ser uma mulher de integridade? É você entrar e sair de cabeça erguida. Porque o Deus que você serve lhe conhece e você mesmo se conhece e sabe que Ele lhe conhece. Acabou. Ai, porque estão falando isso meu no Facebook? Olha a minha cara de preocupada. Ai, estão falando isso, aquilo. Acaba com isso. Se você tem identidade com o céu, você aprenda a rechaçar qualquer identidade do inferno. Se você tem identidade com o céu, você aprende a conhecer o que é do balaio do capeta. E nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer que Satanás vai ter que desarmar a barraca, pegar a mercadoria, fazer barraca em outro lugar. Porque o território é santo. O arraial é santo. Deixa eu que ser. Eu vejo essa mulher como uma mulher, aleluia, edificada na palavra. Por quê? Porque ela guardava uma promessa e mantinha um foco.
O difícil não é você guardar a promessa. O difícil é você manter o foco nela. Era uma mulher focada. Sabe o que é uma mulher focada? É aquela que bota uma roupa, se olha no espelho. Vou aqui traduzir em miúdos uma parte do que é ser uma mulher focada. Ela vai no espelho, olha a sua roupa, olha lá, olha o cabelo, gostou do que viu, sai. Quando chega lá fora, outra diz, eu não gostei dessa roupa. Eu não vesti para você gostar, eu gostei. Focada. Quando você é focado, ninguém lhe tira do... Aleluia, glória a Deus. Era uma mulher que mantinha o foco na promessa. Por quê? Jesus não existia ainda não. Essa mulher passou muito tempo orando por algo que não existia. Jesus só era uma promessa, sim ou não? Ele só existia no campo da fé. Alguém havia profetizado dos profetas que seria levantado o Cristo. Os profetas haviam dito, e tu, Belém Efrata, posto que entre muitas, considerada pequena, mas de ti sairá o Salvador. Isaías já tinha profetizado, porque o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tudo que essa mulher tinha era uma promessa, e promessas elas surgem no campo da fé. Aleluia. Ela mantinha o foco com algo que tinha sido apenas prometido. E eu pergunto, o que é que você está fazendo das promessas que Deus lhe fez? Oh, aleluia. Jesus era a promessa. E essa promessa só estava no campo da fé. Mas alguém chamado Ana, alguém chamado Simeão, criam que aquilo que estava no campo da fé seria materializado para o mundo natural. O que existia no campo espiritual se revelaria no campo material. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus prometeu alguma coisa para você, não fique pensando como é que Ele vai fazer, não. Quando Ele prometer, é porque na verdade no campo espiritual já está feito. Porque a Bíblia diz que Ele, não tendo outro por quem jurar, jurou por Ele mesmo. Ou seja, Ele libera a palavra e Ele mesmo a garante. Porque Ele é atemporal. Irmã Aparecida, mas está com 3 anos. Irmã Aparecida está com 4. Você tem que lembrar de uma coisa, Ele é atemporal. O que significa Deus ser atemporal? É que Ele está acima da linha do tempo. Mas o que existe no campo da fé será materializado no campo natural. Para que tu veja, para que tu creia. Você pode dar glória a Ele porque está contemplando o que Ele vai realizar. Você pode agora vislumbrar pela fé. Remandeou de casse. Eu vejo pelos olhos da fé aqui projetos que circulam, pessoas que esperam, e Deus diz assim para você nesta noite: aprenda a valorizar o que está no campo da fé, para que ele se materialize e você não perca o foco e possa ver no campo natural. Eu vejo essa mulher como uma mulher reconhecida no meio da crise. Sabe a hora de Deus revelar caráter? Na hora da crise. Ter amigo quando você está bem empregado e tem dinheirinho para pagar uma pizza, um churrasco depois do culto é fácil. Eu quero ver você ter amigo quando você está desempregado. E quando chegar a época de você estar precisando de ajuda, é aquele amigo se encostar em você e botar a mão e dizer assim: eu não tenho muita coisa não, mas vamos lá em casa tomar um café com uma bolachinha seca. Que lá tem para nós dois, eu como e você come também. Essa mulher, ela foi reconhecida no meio da crise. A Bíblia diz assim, olha o que é que a Bíblia diz. Estava ali a profetisa Ana. Para ela ganhar esse título na narrativa,
ela tinha que já ter exercido palavras proféticas e essas palavras tinham que ter tido cumprimento. Ela não seria chamada profetisa se ela nunca tivesse profetizado. Ela não seria chamada profetisa se as suas profecias não se cumprissem. Isso aqui era uma profetisa de responsabilidade. Não era uma turma que anda por aí de casa em casa, fazendo casamento, desmanchando casamento e depois ganhando sacola do boticário para poder levar para casa, não. Aqui era profetiza. O que estava errado, ela dizia que estava errado. O que estava bom, ela dizia que estava bom. Porque o profeta legítimo, a profetisa legítima, ela não quer saber onde é que a palavra vai doer. Ela libera porque ela sabe quem a comissionou para liberar. Era uma profetisa reconhecida e ela confirmou o dom divino da revelação e da redenção. E a palavra dessa mulher teve repercussão. Quando a Bíblia diz assim, e ela falava dele a todos os que esperavam. Diga comigo, havia mais gente esperando. Eu não sou só. Diga comigo, eu não sou só. Tem gente esperando comigo. Vai chegar o tempo. Oh, aleluia. Jerusalém, Jerusalém, vai chegar o tempo. Ela tinha também outras pessoas que estavam ali, porque a Bíblia diz, ela falava dele a todos os que estavam esperando a redenção. Ou seja, o que nutria ela, nutria outros. Oh, aleluia. Talvez muitas vezes no meio das intempéries da vida você se encontre como Elias. Só eu escapei. Então procurando os profetas para matar. Aí Deus disse, deixa de ser menina, Elias. Para de mimimi. Eu conservei joelhos que não se dobraram a Baal e bocas que não beijaram. Tem 7.000 fiéis nesse negócio, Elias. Oh, aleluia. Ela era uma mulher que cria nas revelações de Deus. O salmista, ele diz no Salmo 119, versículo 130, ele diz, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Ela cria nas revelações de Deus. Revelação da palavra, daquilo que tinha sido dito, do que os profetas haviam proferido. Ela guardava uma promessa bíblica. Interessante é que tem uma turma que quer promessa lá na casa de irmã fulana, porque ela é cheia dos mistérios. Eu vou, atravesso a cidade todinha, vou lá na casa de irmã fulana, porque lá tem um segredo. Larga de meninice. Aprenda a ser crente. Onde tem segredo está aqui. Aqui tem segredo. Aqui tem. Aqui tem segredo. Aqui tem mistério. Aqui tem biotônico. Aqui tem régua. Aqui tem espada. Aqui tem fogo. Aqui tem prumo. Aqui tem água. Aqui tem alimento. Aqui tem tudo. Tem vergonha não? Precisa atravessar a cidade todinha para ouvir alguém falar alguma coisa. Não, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Isso aqui é o quê? Não despreze a palavra. Se firme na palavra. Essa é a profecia que não envelhece, não caduca, não enferruja, não dá bicho, não mofa, não perece. Para com esse negócio, está procurando sei quem para falar a palavra para você. Eu vejo essa mulher como uma mulher de experiência com Deus.
Por quê? Porque quem é edificado na palavra tem experiência com Deus. Quando você vê uma pessoa que ele acredita em tudo, porque fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, fulano disse aquilo outro, esse crente, ele não é edificado na palavra. Quem é edificado na palavra conhece a voz do seu Deus. Quem é edificado na palavra conhece a voz do seu Deus. Ele não precisa estar angustiado querendo falar com A e com B, não. Ele dobra o joelho, lê a Bíblia e Deus fala com ele. Deixa eu aqui abrir um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. A coisa está difícil. E se a gente não vigiar, a gente perece, porque o espírito que vai atuar na igreja da última hora é o espírito de engano. E se a gente não tiver com Deus na vida, a gente se engancha. Faz muitos anos isso, mas estou sentindo de Deus contar, eu vou contar em nome de Jesus. Cheguei numa congregação para um ciclo de oração. Nesse tempo eu nem coordenava o ciclo de oração, não. Eu cheguei para um ciclo de oração. E estou eu lá orando. E aquela oração, aquela coisa boa. Quando termina, uma irmã que era metida às revelações disse: eu tenho um negócio para falar com a senhora. Eu disse: pois não. Me chamou no beco e disse: irmã, é porque quando a senhora estava orando, que a senhora veio de lá para cá, eu vi um facão. Eu vi um facão. E eu vi assim uma mão como que dando na senhora uma surra de facão. A senhora, ela viu que eu não dei trela. Porque tem uma turma, se você chorar... Ah, meu irmão, você deu a senha. Você deu a senha. Aí ela viu que eu permaneci firme. Ela disse: se a irmã não está acreditando, a irmã ore para Deus confirmar. Eu disse: no seu lombo, né, irmã? Elas, como eu digo, a surra de facão no seu lombo. Você é besta, irmã. Vou orar para Jesus confirmar a surra de facão. Você acha que eu cheguei aqui para orar? Eu estava conversando com quem? Conversa é essa, minha irmã? Acaba com isso. Aprenda a estar raizada aqui na palavra, é alicerçada. Deus fala, mas Deus quando fala, Ele diz da sua palavra: minhas ovelhas conhecem a minha voz, e delas eu sou conhecido. Aprenda a conhecer a voz do pastor. Oh, aleluia. Ela era uma mulher de experiência com Deus. E deixa eu dizer uma coisa. Naquele dia, era um dia comum, que Ana era costumeiramente frequente no templo. Mas naquele dia, no dia da apresentação de Jesus no templo, Ana saiu do templo com um testemunho novo. Você pode até andar, orar, buscar por anos seguidos, mas vai ter um dia que você vai sair ou entrar no templo com um testemunho novo. Quem quer chegar com testemunho novo, Remaia deve ser. Testemunho novo para contar é para quem persevera, é para quem busca, é para quem ora, é para quem está edificado na palavra. Aí tem testemunho novo. Eu estou aguardando um testemunho novo para contar por esses dias. Oh, aleluia. Eu vejo essa mulher como uma mulher envolvida num dos mais belos momentos do Novo Testamento. Se existe um momento do Novo Testamento que eu acho belíssimo, é o momento da apresentação de Jesus. A reação de Simeão, as colocações de Ana, o envolvimento desses dois servos de Deus. A Bíblia diz que ela não se apartava do templo, era uma viúva. E com relação a Simeão, a Bíblia diz que ele era justo e temente a Deus. Fechou. Integridade, caráter, experiência, vida com Deus, aleluia. Essa mulher era uma mulher tão envolvida nesse momento, que lá no versículo 33 diz que José e Maria ficaram, era o pai e a mãe. Teoricamente José era o pai. Ficaram maravilhados. José e Maria foram impactados pelas palavras que Simeão disse e pela reação de Ana.
Aleluia. Diz que José e Maria se maravilharam com as coisas que dele, de Jesus, se dizia. Imagina a cena. Tanta gente novo. Ainda tem gente que despreza velho, né? Tanta gente novo. Com bala na agulha, vamos dizer assim. Aí Jesus é apresentado para um homem e uma mulher idosa. A redenção de Israel é apresentada no templo com um casal de idoso. Quem estava esperando a promessa não era um casalzinho novo, não. Quem estava esperando é velho. Isso fala, sabe de quê? Não despreze os joelhos de quem ora. Não despreze os mais idosos e as mais idosas, porque são eles que ainda continuam perseverando. Oh, aleluia. Foi muito lindo esse momento. Aleluia. Eu imagino quando Simeão levantou Jesus, que disse: agora, Senhor, pode despedir o seu servo. Aleluia. Sabe o que ele estava dizendo? Aleluia. Terminou aqui a minha história. Daqui em diante é lucro, porque eu queria viver até esse dia. Eu queria ver esse momento e os meus olhos já viram. Oh, aleluia. Sabe o que era que, em outras palavras, Simeão estava dizendo? A Bíblia não diz, mas eu imagino que foi dito pelo Espírito Santo. Então, se foi dito pelo Espírito Santo, possivelmente foi dito num dia de oração de Simeão. A Bíblia diz que foi dito pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. Sabe o que é que eu imagino? É que cada vez que Simeão entrava no templo, ele entrava com a seguinte perspectiva: quem sabe não é hoje que eu conheço a promessa. No dia que ele ia embora do templo, o que é que acontecia? A Bíblia não diz, mas eu penso que Simeão saía sorrindo e dizendo assim: estou tranquilo, porque foi me dito que eu não morro antes de ver a promessa. Oh, aleluia. Quando entrava, será que é hoje que eu vou ver a promessa? Quando saía, estou tranquilo, estou no saldo. Eu sei que só morro, só parto quando a promessa for revelada. Ei, crente que tem intimidade com Deus, ele tem garantia. Crente que tem intimidade com Deus, ele conhece os tempos que Deus revela para ele em oração. Eu vejo essa mulher como uma mulher edificada na palavra. Por que, irmã Aparecida? Porque mulheres edificadas na palavra, elas fazem do Senhor o centro da sua vida. Tem outras mulheres no relato bíblico que a gente poderia trazer, como Abigail e como outras. Mulheres que fazem o Senhor como centro da sua vida. Digo para as mulheres, já que um trabalho é mais voltado para as mulheres: amem seus maridos, amem seus filhos, mas não façam deles centro da sua vida. Amem Jesus. Coloque Jesus nesse casamento. Coloque Jesus no meio dessa família. Chama Jesus para o centro da sua vida. Por que eu vejo essa mulher como uma mulher edificada na palavra? Porque mulheres edificadas na palavra, elas servem a Deus com gratidão e com coração voluntário. Aqui no livro de Lucas, capítulo 8, fala de uma mulher chamada Joana, mulher do procurador Cusa, procurador de Herodes. Ana era conhecida na narrativa bíblica como uma mulher que andava com Jesus nas aldeias. Ela deixa o palácio e resolve acompanhar o Galileu pelas aldeias. Nos tempos de folga, nas brechinhas, Ana estava lá. Por quê? Porque mulheres que servem a Deus e que são edificadas na palavra, elas o servem com coração voluntário. Por que eu vejo essa mulher, aleluia, como uma mulher edificada na palavra? Porque mulheres edificadas na palavra, elas sabem que o novo de Deus se revela a qualquer momento.
É alguém dizendo assim: não vai orar mais pelo seu neto, não tem jeito não. Aquele filho não se apruma não. Ei, aí você bate no pé e diz: o território está totalmente dominado. Deus se levantará, o Senhor fará o que lhe apraz. Eu estou andando debaixo de uma promessa. Nicho mandecas, ribacho. E quando você anda debaixo de uma promessa como Ana andava, minha filha, você caminhando para frente, pode ter 1000 puxando para trás, você consegue puxar a reca toda. Porque você sabe quem te prometeu é fiel. Você sabe que quem lhe prometeu não arreda. Eu vejo essa mulher como uma mulher edificada na palavra. Porque crentes edificados na palavra, eles conseguem permanecer fiel em meio a uma geração corrompida. Por que você acha que Deus ficou em silêncio? Porque a turma estava dando trabalho. Sim ou não? Silêncio. Mas foi no meio desse cenário corrompido, no meio desse cenário de crise, no meio desse cenário de silêncio, que Deus resolveu se revelar. A partir de hoje, você vai sair daqui valorizando os silêncios de Deus. Porque Deus, quando fica em silêncio, é porque algo grandioso está para ser revelado. Por que eu vejo essa mulher assim? Aleluia. Como uma mulher edificada, porque mulheres edificadas na palavra, elas honram seu marido. E elas alicerçam a sua família. E aqui eu abro um parênteses. Tem coisa mais feia do que uma mulher desonrando seu marido? Tem coisa mais triste do que você ver uma mulher honrando seu marido? Desonrando seu marido? Tem mulheres que elas querem ser tão apresentáveis, que elas fazem questão de dar batido no marido em público. Fica feio para tu. Larga de marmota. Deixa de coisa feia. Mulheres que aprendem a honrar o seu marido, elas ganham honra. A Bíblia diz que a mulher de Provérbios 31, o seu marido era conhecido na porta da cidade. Quando a mulher honra seu marido, uma coisa tão linda, pastor, que eu já tenho observado, que quando a mulher desonra seu marido, até os filhos são levados a desonrá-lo. Exemplo. Aí ela se veste. Ela se veste da carapuça do eu posso, do eu sou. Aí fica parecendo com o Sargento Garcia do Zorro. Em tempo de puxar a espada para tudo quanto é lado. E a feiura ali. Nesta noite, aprenda com esta mulher. Honrou o seu marido. A Bíblia diz que ela só viveu 7 anos, mas continuava viúva, mas honrando. Poderia ter casado? Poderia, porque a palavra dá esse respaldo a ela. Agora imagine quem foi essa mulher para o seu falecido. Aleluia. Minha irmã, muitas vezes você tem uma obra preciosa dentro de casa e você não valoriza. Uma mulher no mundo de hoje tem um marido que procura ser fiel a ela. Um dono de casa, um crente na pessoa de Jesus, uma pessoa que caminha para o templo. Minha amiga, você é rica e não sabe ainda. Enquanto tu está reclamando do santo que tem lá dentro da sua casa, porque ele não faz isso, porque ele faz aquilo, por isso, por aquilo outro. Tem mulheres que dariam tudo para ter os seus maridos arrancados da droga, da jogatina, da bebedeira, da prostituição. Aprende a honrar e dar glória a Deus pelo santo que o Senhor te deu. Irmã parecida, mas tem umas coisas que eu não gosto. Fuxica com Jesus. Jesus trata o camarada. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus faz coisas incríveis e Deus fala com alguém. Irmão, eu me lembro de uma experiência, pastor, eu acho que eu nunca contei esse testemunho em canto nenhum. É testemunho para crente. Meu esposo está comigo, ele lembra disso. Eu me lembro de uma época em que eu fui numa loja, lá em casa estava precisando de um sofá.
E eu fui numa loja e passei numa loja muito bonita e tinha lá um sofá. Sabe aquele sofá? Hoje em dia nem usam mais, mas houve uma época que o modelo do sofá era aquele modelão robusto, não era? Quanto mais robusto, mais gordinho o sofá, mais alto, mais presença ele tinha. Cheguei nessa loja, um sofá belíssimo, robusto. Quando eu bati o olho, eu disse, meu Deus, esse é o sofá. E meu esposo de lado. Eu disse, amor, eu gostei desse. Ele disse, deixa eu ver aqui com o vendedor. Quando chamou o vendedor, o preço, ele olhou para mim e disse, minha filha, não vai dar para ser isso aí, não. Vamos olhar na outra loja. Eu gostei desse. Não, vamos olhar na outra loja. E ele me puxando com a mão e eu caladinha. Você tem que ser de acordo com o bolso do marido. Você tem que se adequar ao bolso do seu marido. Uma coisa Deus me ensinou, eu muito jovem, casei com 16 anos. É que a gente vive o padrão de vida que Deus oportuniza por meio do nosso marido. Fui para outra loja, chegou lá na outra loja, sabe aquele sofazinho murcho? Baixinho. Aquele que você olha assim e diz, meu Deus, nem nos meus pesadelos. Ele chama o vendedor e diz, quanto é? O vendedor disse, é tanto. Ele olhou para mim e disse, isso aí dá para nós levar. Isso era no tempo das vacas magras. Aí eu olhei para ele e disse, mas eu não queria levar não. Ele disse, mas lá em casa está precisando, minha filha. Eu disse, tá, mas a nossa sala é uma sala tão grande, botar isso aí lá, vai sumir. Ô meu filho, eu gostei tanto daquele. Não dá, minha filha, não dá. Tá bom. Fui para casa. O rapaz marcou a entrega. Ele estava com uma loja de muita entrega. Marcou a entrega para bem 10 dias depois. Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou passar esses 10 dias orando. O que Deus vai fazer eu não sei. Eu vou orar. Eu já tinha esse costume de madrugada. Eu dizia assim, Senhor, eu não sei o que tu vai fazer, mas eu não gostei daquele sofá. Senhor, eu não sei o que tu vai fazer, mas eu não gostei. Eu gostei daquele outro, tu sabe qual foi o que eu gostei. E estou eu lá, orando, e os dias se passando, E quando foi um dia, eu trabalhava no colégio, tem a Presidente Dutra, o colégio era do lado de cá, e a minha casa ficava na avenida. Quando foi um dia, eu saí de trabalho, nem me lembrava que era o tal dia de que iam entregar este sofá. Já vieram entregar já no final da tarde. Lá estou eu, chegando perto de casa e aquele alvoroço. Vira para cá, vira para lá, vira para cá. E quando eu fui chegando, Jonathan disse, minha filha, faz muito tempo que esses homens batem aqui. Eu disse, por quê? Ele disse, porque esse sofá que a gente comprou, ele não desmonta. E já tentamos botar ele pela porta da frente, ele não entra. Já tentamos botar ele pela porta da loja que corresponde com a casa, ele não entra. Já fomos falar com a Elaine, a vizinha, para passar por dentro da casa dela, também por lá na porta dela, não passa. E o rapaz disse que não pode fazer nada, e ele já tinha pago à vista. Não pode fazer nada, porque esse sofá não desmonta, ele é peça única, peça inteira. E ele disse, vamos tentar por cima do muro. Pensou em tentar por cima do muro, porque passava por cima do muro da vizinha, do muro da minha casa, para entrar pela porta da cozinha. Lá vai esses homens por cima do muro. E eu, Jesus, eu estou aqui. Oh, glória. Passa o sofá para um lado, passa para outro. Quando veio, ele disse, a porta da cozinha, essa foi que não entrou. Olha para o rapaz da loja e diz assim, o que é que a gente vai fazer? O rapaz disse, eu vou levar o sofá de volta e o senhor vai lá na loja, ver o que é que eles vão fazer. Mas esse aqui não tem como. Só se eu fosse quebrar o sofá, quebrar para poder ele entrar aí. Mas eu não posso fazer isso. Jotão, pois leve. Foi embora. Madrugada eu disse, Senhor, tu estreitasse todas as portas. Então eu creio que tu vai fazer alguma coisa. Oh, aleluia. Isso aqui é para a mulher que resolve orar, minha filha. Brigue não. Vai orar. Jesus resolve. Ele entra na parada. Pode ser sim para você, mas para mim que não queria aquilo lá em casa foi maravilhoso. No outro dia, meu esposo foi lá na loja e o gerente disse, eu não posso fazer mais nada, porque é o seguinte,
Aquele sofá eu vendi ao senhor, era o que eu tinha. É tanto que agora a gente está esperando chegar novas remessas do sofá. Aí Jotão disse, mas a gente está esperando, a gente está precisando do sofá, já passou 10 dias. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, aí eu desmancho o negócio, devolvo o dinheiro ao senhor fica à vontade. Jotão está certo, recebeu o dinheiro. Quando ele recebeu o dinheiro, ele disse, minha filha, e agora? Eu disse, meu filho, não custa nada a gente passar lá naquela loja. Ele disse, mas o dinheiro não dá para comprar aquele sofá. Amor, eu estou só pedindo a tu para tu passar lá comigo. Vamos passar. Quando a gente foi chegando perto da loja, estava escrito assim, grande promoção. Oh, aleluia. Quando eu entrei, lá estava o sofá. E eu disse, esse sofá, o rapaz disse, ele entrou na promoção. E por incrível que pareça, eu estou admirado porque todos os outros desse modelo venderam. Mas esse aqui, está com uns 10 dias que ele não sai. Ele não sai, está aqui. E eu disse, ele não sai porque ele é meu, moço. Quanto era? O dinheiro que eu tinha pago lá, dava para pagar ele, ainda sobrar um trocadinho. Eita, glória. Aprende a orar por aquilo que você precisa. Aprende a clamar, aprende a vigiar. Aprende a dizer que o Senhor reina. Mulheres edificadas na palavra aguardam soluções do céu, revelações do céu, manifestações do céu. A Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória. Os celeiros de papai estão cheios para revelar no tempo oportuno a quem creu numa palavra. Eu lhe convido para ficar em pé agora. Aleluia. Oh, aleluia. Dá para você agora pegar uma companheira para orar com ela? Diga, vale a pena perseverar. O que estava no campo apenas da fé vai se manifestar no campo natural. A promessa que era Jesus existia apenas no campo da fé. Mas chegou o dia dela está materializada no menino Jesus que foi apresentado no templo. E nesta noite, nós vamos orar e dizer, Senhor, revela no nosso mundo natural aquilo que tu já gerasse no reino espiritual. Oh, aleluia. Eu não sei para quantos Deus está falando aqui, mas escute. Estamos em maio. Falta 7 meses para o ano terminar. Parece pouco tempo para uns. Parece muito tempo para outros. Mas nós vamos orar. E o Deus do tempo vai entrar na causa. E aquilo que eu não posso, Ele pode. Quem sabe num próximo encontro de mulheres aqui, você já esteja contando o que Ele fez. Quem sabe no próximo culto de senhoras da sua congregação, você já esteja de posse dessa vitória. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que portas se abrirão para filhos e filhas de servas neste lugar. Ei, biaçô. Concursos, universidades, empregos. Para os filhos e filhas dos servos de Deus. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus nós te louvamos. Nós te bendizemos, nós te adoramos porque tu és grande, porque tu és fiel, porque tu és tremendo, porque tu és justo, porque tu és o Deus que pode, o Deus que tem, o Deus que faz, o Deus que cria para executar a tua palavra e faz existir e chama aquilo que não existisse como se já existisse. E em nome de Jesus nós cremos, nós esperamos, nós aguardamos e nós contaremos as revelações da tua palavra sobre nós. E em nome de Jesus
nós já te agradecemos. E a igreja diz... E só para concluir a história do sofá, o sofá grande e robusto, que ele possivelmente não iria entrar, quando meu esposo olhou e disse, mas esse aqui é bem maior do que o outro, o rapaz disse, não se preocupe, esses dois braços dele são totalmente removíveis, ele é todo parafusado e a gente bota lá.